Querido Deus, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela Tua grandeza, pela Tua misericórdia que é nova sobre nós mais esse dia e permitir que tivéssemos mais uma vez em Tua casa, em Tua presença, para compartilhar a Tua palavra com os seus filhos e filhas que nos prestigiam com as Suas tão preciosa atenção e audiência. Guarda a vida deles, as nossas também, que possamos compartilhar palavras que edificam, palavras que auxiliem a todos nós a compreender melhor a Sua palavra, e nos declaramos aqui, Jesus Cristo, como absolutamente dependentes do Senhor, da Tua graça, perdão e misericórdia. Fica abaixo de nós mais uma vez e fala conosco, nos ajuda, assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Após o Senhor, querido professor, esse é o EBD de Cara a Cara e começamos aqui então mais uma lição de estudos bíblicos da Escola Dominical. Ao meu lado está aqui o presbítero Samuel de Barros, grande professor, está sendo querido. Professor Gerson, alegria poder estar aqui. Que a paz do Senhor tenha para você, que nos prestigia com a sua participação, com seus compartilhamentos, com a sua audiência, com seus comentários e sugestões. É um privilégio poder estar mais uma vez com vocês aqui. Amém, com certeza. Lição de hoje, a lição de número 3, a infância de Jesus. Nosso textual, você pode abrir a sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 2 e versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Como verdade prática, o comentarista da lição, pastor José Gonçalves, ele traz o seguinte pensamento para nós: crescer de forma integral e uniforme, como Jesus cresceu, deve ser o alvo de todo cristão. Uma lição maravilhosa, e nós acreditamos que Cristo sim humanizou-se para aniquilar o que tinha o império da morte, o diabo. O próprio escritor de Hebreus ele fala isso. João, no evangelho que escreve, ele fala que o Verbo ele se encarnou e habitou entre nós, não é isso, professor Samuel? Então é uma lição que nós vamos tratar da infância de Jesus, a forma como Cristo cresceu. Alguns não acreditam na encarnação, alguns não acreditam que Jesus tinha corpo, que tinha alma, que tinha espírito, mas como homem ele tornou-se tríplice, né? Como qualquer um de nós aqui, tendo corpo, tendo alma, tendo espírito. E nós vamos ver no decorrer dessa lição essa fase, esse crescimento, esse desenvolver desse crescimento de Jesus. E conseguimos aqui extrair grandes lições, porque como o próprio comentarista da lição ele fala que é muito bom nós conhecermos Jesus na sua forma divina, mas também na sua forma humana, porque ele traz aqui para nós bastante ensinamento. Gostaria que o senhor explicasse para nós o que tem aqui de bom? Bastante coisas, né? Logo como introdução dessa lição que fala sobre a infância de Jesus, a Bíblia fala, o comentarista coloca aqui na sua introdução, nós vamos acrescentar alguma coisa. Ele fala que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Só isso já é uma grande complexidade, já é um grande fato absolutamente incompreensível pela mente natural, a não ser pela própria dependência que temos do Espírito Santo para entendermos a palavra de Deus. Por essa doutrina aqui, muita gente morreu por acreditar assim. Havia muitos concílios que a igreja realizou na sua história, onde muitos não acreditavam que Jesus era 100% Deus, 100% homem, plenamente Deus, plenamente homem. Alguns queriam que ele era metade Deus, metade homem, ou 70% Deus, 30%. Ficar fazendo cálculo, você com qual calculadora, para fazer esses cálculos, mas era muito difícil, e é mesmo um fator quase impossível você imaginar um fato como esse. Por isso que o autor lembra aqui e usa essa expressão, o grande mistério da encarnação. Por que mistério? Porque é um fato, humanamente falando, inexplicável, né? Não ser pela fé mesmo. Jesus ser homem e ser Deus. Então é mesmo um fato fora do normal. Mas é essa a nossa fé, assim cremos, assim diz a Bíblia, é nela que nós acreditamos, e por isso cremos com a maior tranquilidade que Jesus sim, plenamente Deus, plenamente homem, né? Eu tive uma informação no decorrer da lição, os irmãos vinham conversar com a gente, né? E um dos irmãos nos procurou falando assim: irmão Gerson, eu fui em determinada escola dominical e cheguei lá, o professor estava lecionando e ele disse que Jesus não tinha a sua natureza humana. E isso é verdade, interrogando. E aí eu extraí do livro, professor Samuel, o livro A Teologia Pentecostal da CPAD, o pastor Severino Pedro, ele fala, né?
que essa teoria, essa ideia de dizer que Jesus era 50% homem, e tem uns que assim acreditam, né? 50% Deus, ela não tem fundamento bíblico, né? Porque quando se fala da expressão Filho de Deus e a expressão Filho do Homem, diz o pastor Severino Pedro, que está se tratando da mesma pessoa. É aquilo que você falou, é um mistério mesmo, né? Da encarnação, que é só pela fé mesmo que vamos acreditar. E é um fato que, se a gente for observar algumas porções bíblicas, pode até a gente ficar, um leitor simples pode ficar até perdido com algumas expressões bíblicas, porque, por exemplo, eu e o Pai somos um, Jesus fala em sua palavra, né? Logo os dois são iguais, representam a mesma situação, o mesmo ser, o Pai e o Filho. Tomé falou: Senhor, mostra o Pai, e a gente acaba a conversa aqui mesmo, né? Ele estava querendo a coisa mais simplificada. O Tomé é meio doidinho, mas eu gosto dele, porque ele é muito sincero, ele é muito franco. Todo mundo lá, eu acredito. Ele disse assim: não, eu não. Se eu não colocar o dedo no machucado dele, eu não vou acreditar, né? Os outros, um ponto positivo. Eu costumo falar para os irmãos que é melhor você ser um incrédulo falso, um incrédulo sincero, do que um santo falso. Porque as mulheres, nos desculpem as mulheres, mas as mulheres da Bíblia, Maria e tantas outras, elas fingiram que acreditaram. Tanto fingiram que acreditaram, talvez para agradar os seus pares cristãos, que foram lá ao terceiro dia pela manhã justamente para lavar o corpo de Jesus. Ora, tivessem crido, nem vamos, vamos lá, eu vou lá fazer o quê? Já sei que o corpo dele não estará lá. E até assustou quando realmente viu que ele não estava lá. Enfim, então a gente vê algumas situações bíblicas. Então eu e o Pai somos um, amém. Só que daí quando aquele mancebo de qualidade chega elogiando Jesus, fala: bom mestre, Jesus logo tesoura e fala: peraí, por que me chamas bom? Não, ninguém é bom. Ninguém é bom, senão o meu Pai que está no céu. Ué, Jesus é bom também. Se ele e o Pai é um, né? Se ele e o Pai é um, e se os dois são mesmo, uma diferença. Por que ele falou para aquele mancebo de qualidade que bom era o Pai? Mas só que ele falou que ele não era bom, né? Naquela situação, bom é o meu Pai. Na verdade, o Pai é bom. Só o fato de Jesus estar ali era sinal de que Deus era muito bom mesmo, porque ele estava ali. Mas ali Jesus mostrava, e os leitores da Bíblia, os estudantes, têm que entender quando é que Jesus está falando, tratando-se da sua própria natureza humana, e quando ele fala representando sua natureza divina. Tem que ter esse discernimento. Quando ele usar a palavra eu sou antes de alguma afirmação, pode ter certeza, ele está fazendo uso dos seus atributos divinos, como ele fez lá no Monte da Transfiguração, quando os soldados o foram prender. Sou eu? A outra versão fala eu sou, e essa palavra eu sou, os irmãos sabem que os judeus só usam isso aí, só Deus pode usar a palavra eu sou. Um judeu nunca diz eu sou, nem quando ele é, né? Esse é um costume que eles têm, por causa da expressão de Moisés, lá eu sou, enviou. Então, o judeu sempre fala assim, se você perguntar para um judeu, é o senhor que é o Abraão? Ele vai dizer, sim, Abraão. Ele não vai falar eu sou Abraão, porque essa frase eu sou, para o judeu é só Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, vemos Jesus dizendo eu sou, ou fazendo uma expressão um pouco mais forte, vamos entender que ele está fazendo uso dos seus atributos divinos ali, não é mesmo? E às vezes, no caso agora do mancebo de qualidade que citamos aqui, ele está referindo a sua própria natureza humana. E na sua natureza humana, que é esse o objeto dessa lição, porque Lucas escreve para os gregos, ele fala do homem perfeito, ele vai destacar muito a humanidade dele. Você vai ver Jesus chorando aqui, você vai ver Jesus sofrendo também, sangrando pela fronte, um processo que existe, humanamente possível, acontece sim. Algumas pessoas podem, num estado de extrema depressão, então Jesus passou pela depressão. Então nunca critique um crente, o crente não pode passar por depressão. Pare de falar o que você não conhece. Você é médico, se formou em psicologia, você é especialista em sentimento humano, então não julgue sem você conhecer. O crente não pode passar por depressão. Melhor não falar nada, é melhor não julgar.
Eu não sei por que traumas aquela pessoa passou que levou ela a uma depressão, né? Então, para de julgar, porque Jesus passou por depressão também. Lá na transfiguração, quando a sua fronte se abre, os seus poros e começa a liberar gota de sangue, só Lucas, o médico, narra esse fato tão excepcional. Aquilo é uma situação que a medicina chama de hematidrose. Ou seja, isso acontece, é um fato, e existe registros na atualidade de pessoas que também sofreram tipo de depressão assim, a ponto dos seus poros liberarem sangue. Daí alguns membros que seguem aquele pouco mais católico da coisa, começaram a falar, ele tem as marcas de Cristo. Quando a pessoa também passa, aí já é pronto, já mudou de novo a conversa, porque tudo tem que ser estragado, né? Nada é tão ruim que não possa ser piorado. Então, pegaram pessoas que tinham esse tipo de expressão no seu corpo físico, de forma de depressão, e aí começaram a falar, não, porque ele tem as marcas de Cristo, e aí começaram a estudar a pessoa, quando a pessoa também. Então, esse humano de Jesus, esse lado humano dele, a gente vai ter que ficar atento com isso, observar, porque olha, não são poucas vezes que vemos Jesus em atitudes tipicamente humanas, né? Coisas que como Deus ele jamais faria, como veremos no decorrer dessa aula, dessa ocasião aqui. Surgiu uma pergunta, professor Samuel, para a gente concluir essa introdução, que eu vi o senhor respondendo, se Jesus ele poderia pecar, né? E justamente por causa dessa natureza humana dele, né? E eu gostaria de comentar sobre isso. A gente falou sobre isso aí esses dias. Então, alguns irmãos consideraram um pouco estranha a expressão, né? Você dizer que Jesus só não pecou porque, como sendo o homem perfeito, ele estava sendo plena e absolutamente constantemente 24 horas e mais alguns segundos por dia, porque tem alguns segundinhos a mais ali pela contagem, né? Totalmente dirigido pelo Espírito Santo. Né? Quem falou isso, Samuel? Ele disse isso. E ele fala assim, olha, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E foi ele que me ungiu para pregoar o Evangelho, libertar. Comentamos aqui esse versículo na aula anterior, quando falamos sobre os pobres. Então, ele que me ungiu para evangelizar os pobres. Então, Jesus estava sendo constantemente dirigido pelo Espírito Santo. Esse é o homem perfeito. Então, o Espírito Santo dirigia, levava, guiava Jesus. Então, por isso ele não pecava. Se Jesus não tivesse essa plena dependência do Espírito Santo, ele seria um homem plenamente comum, igualzinho você e eu, com todas as falhas possíveis, né? Por que nós pecamos? Porque nós não confiamos a direção do Espírito Santo em nossas vidas. A gente sempre decide alguma coisa sem Deus. E é nessa decisão, é nessa escolha, é nessa direção que nós tomamos que a gente quebra a cara, erra e peca. Porque se nós fôssemos totalmente dependentes do Espírito Santo, e será um estágio assim absolutamente mais difícil de alcançarmos, né? Nós com certeza entristeceríamos menos a Deus. Então Jesus não pecava, por isso, se Jesus não tivesse o Espírito Santo com ele seria um homem comum. Vejam, porque o próprio Jesus se declara totalmente dependente do Espírito Santo. Então ele não faz nada sem o Espírito Santo, né? E ao ser assunto aos céus, ele falou assim, olha, vocês não vão conseguir sozinhos. Eu não conseguiria sozinho, mas vocês muito menos. Mas fiquem tranquilos, não vou deixar vocês órfãos. Mas eu já quero gravar o DVD, não grava o DVD agora não, mas eu já quero pregar na praça, não vai agora. Quero que vocês se tranquem lá em Jerusalém e fiquem lá em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Então aí sim vocês estão autorizados, abalizados, autenticados para serem minhas testemunhas. A palavra testemunha ali no original é mártir, não é um crente domingueiro, não é um crente bexiga que vai no culto só na festa, é aquele que só profetiza na festa, né? É uma beleza. É aquele que também só profetiza em vigília também. É uma beleza. A situação não está fácil não. Mas então, quando ele falou testemunha ali, quer dizer mártir, pessoas que morreriam por aquela fé. Mas Jesus então entregou de novo a direção da igreja ao Espírito Santo, e ele hoje dirige a igreja até o arrebatamento dela. Então olha o papel do Espírito Santo. Não fosse isso, não fosse o Espírito Santo, Jesus seria um homem comum.
É difícil você entender isso, não é para ser fácil mesmo. Falamos aqui de um fato totalmente absurdo, da encarnação de um verbo. Deus é luz, Deus é espírito, e como que esse verbo vira carne e habita entre nós, né? Como disse como que ele habita entre nós. É um fato difícil de entender mesmo, não tem nada fácil aqui, entendeu? Mas Jesus seria um homem comum, ele estaria totalmente sujeito a tudo. E com certeza, quando ele era tentado a cometer algum pecado, o Espírito Santo o fortalecia, né? E ele vencia aquele pecado. Então, mesmo sendo um homem, ele não teve nenhum pecado. Em sua boca não houve engano, nem falar errado ele falava. Então, para de dizer que ele disse: Lázaro, sai para fora, porque sai para fora é pleonasmo vicioso. Ele é o verbo não pode errar no verbo. Ele disse: Lázaro, venha para fora. Então a gente pode até falar errado, mas o verbo, Jesus não pode falar errado. Vai dizer para o Pascoal Ciproneto que ele disse: Lázaro, sai para fora, que ele vai rir de você, vai dizer: mas Jesus falou tudo errado? Não, o verbo não pode errar no verbo, ele falou tudo certinho, nunca errou. Em sua boca, diz a Bíblia, não houve engano. Mas foi tentado em tudo. Em tudo foi tentado. Perfeito, professor Samuel. Jesus cresceu fisicamente, né? Entramos aqui no primeiro bloco então da lição. Eu vejo uma grande diferença, professor Samuel, entre Adão e Jesus, né? Sim. Uma grande diferença aqui, porque Adão já nasceu grande, né? Adão teve essa infelicidade, né? Adão não soube o que era infância, né? Nem Adão, nem Eva, né? Alguém disse que Adão era feliz porque ele não tinha sogra, né? Mas eu acho muita maldade falar um negócio desse, mas não pode perder a piada. Enfim, então Adão perde a sua infância. Ele nem sabe o que é infância, né? Já nasce adulto, enfim, ele nem tem essa experiência. É o único caso na Bíblia, né? Os dois, Adão e Eva, casos de pessoas que não sabem, não souberam o que era infância. Jesus não tinha marcas no corpo, né? Eu tenho uma cicatriz no braço aqui. Creio que alguns de nós temos marcas de brincadeira de criança que se machucou. Adão não tinha nada disso, não tinha marca no corpo dele. Então Jesus cresceu fisicamente, né? Então, aqui como qualquer ser humano, ele cresceu fisicamente. Então fala da dimensão corpórea de Jesus, né? Um corpo igual ao nosso. Qualquer ser humano, mas de novo, sem pecado. Claro, mais uma coisa, a Bíblia narra muita coisa sobre a infância de Jesus. Ele aparece ao 8º dia, né, para ser circuncidado, conforme o seu costume, some dali, vai aparecer só com 12 anos agora, quando ele será interrogado lá pelos doutores na época dele. Então são praticamente 12 anos que nós não temos notícia de Jesus. Ele some de novo e temos mais 18 anos de silêncio de Lucas, quando ele vai aparecer próximo dos 30 anos, quando vai cumprir o ministério que durou 3 anos, 6 meses e alguma coisinha. Pois bem, então não temos registros bíblicos da infância de Jesus. Alguém gosta? Não, mas eu quero. É claro que você pesquisar, buscar e atrás, vai aparecer, mas aí serão fontes de livros apócrifos que vão falar sobre a infância de Jesus, mas que não possuem nenhum valor canônico para nós. Existem muitos registros paralelos, são pelo menos 140 registros de livros apócrifos na época de Jesus. Desses 140, existem 8 evangelhos que não têm nenhum valor canônico para nós, né? Alguns irmãos criticam, sei lá, deveria ter. Irmão, por que Lucas não está contando sobre a infância de Jesus? Numa viagem que eu fiz na Inglaterra, nós estávamos lá, e lá tudo fica em torno da família real. O príncipe William, a princesa Kate lá, tinha acabado de ter um filho, e numa das imagens que você está vendo aí agora, por exemplo, nessa imagem, o príncipe ganhou um urso de presente lá de alguém, e ele jogou aquele ursinho no chão. Quando o filhinho dele jogou aquele urso no chão, os fotógrafos do planeta inteiro estavam ali para fotografar a imagem daquele bebê jogando um ursinho no chão, e isso aí ganhou manchete de todos os jornais: o bebê jogou o ursinho no chão. Sabe? Então, quando você for ler Lucas, você não está lendo um tabloide inglês. Lucas não está preocupado de falar que era a madeira de Jesus, sabe? Não vai querer ler essas coisas na Bíblia, né? Ele não vai
vai querer falar quantas vezes Maria trocava a fralda dele por dia, sabe? Esses detalhes aí, irmão, sabe? São absolutamente irrelevantes, não vai acrescentar nada, sabe? Mas eu acho que deveria ler os livros, e já estão publicando livros, Bíblias, com os livros apócrifos, né? Mas aí, a igreja deveria ler os livros apócrifos da infância de Jesus. Irmão, já estão fazendo tanta besteira só com os livros que a gente já tem na Bíblia, já tem tanta besteira só com os que nós já temos. Então imagine se liberar e tiver aquele livro apócrifo agora, e aí já era, aí é o fim, aí é game over, né? Aí pode fazer não tem condição, não se tem maturidade literária nem para ler os próprios textos da Bíblia que nós já temos para ler. Imagine ler, todo mundo lendo livros apócrifos, vai ler lá situações tão estranhas e vai achar que aquilo ali realmente deve ser levado em consideração, enfim. Então é muito complicado isso daí. Eu sou a favor do estudo dos livros apócrifos por especialistas, né? Teólogos, especialistas nas línguas e tal, e de formas assim, com esse teor histórico, mas não vai começar a pregar agora livro apócrifo, abra sua Bíblia aí, Evangelho de Tomé. Para com isso, meu irmão. Não vou ficar. Então não tem condição. Eu sou a favor de não pregar livro apócrifo, tem um valor histórico sim, mas nosso negócio é a Bíblia, para ler a palavra de Deus. Livro apócrifo só para quem tem maturidade literária para ler e estudar, têm, né? Que nem todos têm. Eu falo, só para ler a Bíblia já estão fazendo besteira, imagina se juntar outras coisas aí, né? Não tem condição. Essa é a realidade. Interessante, professor Samuel, que o escritor Filipenses ele fala assim: de sorte que agem em vós mesmo o mesmo sentimento que também houve em Cristo, né? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando forma de servo. É um versículo que vem mais aqui endossar, alicerçar esse pensamento que nós temos da questão de Deus deixando o esplendor de toda a sua glória e vindo aqui entre nós, né? Sim. Na forma de... Porque lá Lucas ele fala, né? E o menino crescia e fortaleceu-se em espírito. Então essa infância dele gradativamente... E eu vi o comentário que o senhor colocou na aula anterior, o pastor Osmar, nosso pastor presidente, ele dizendo, né? Que deu exemplo que talvez o vaso caiu lá e a mãe de Jesus, Maria, pergunta, né? Menino, quem derrubou isso aqui? E ele, fui eu. Sim. Porque não havia engano. Não havia engano. E o texto que você citou de Filipenses 2, quando ele fala assim, não teve por usurpação ser igual a Deus, eu gosto desse mesmo versículo na NVI. Ela fala bem assim, e não considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Olha que interessante, né? Ele abriu mão disso tudo, não considerou que tem gente que se apega a tantos cargos na igreja, né? Mas eu sou o líder aqui, eu sou o bispo, eu sou o papa. Ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar, né? Então ele abre mão disso daí, dessa glória, enfim. E então passamos agora para a dimensão corpórea, vamos então para o cuidado com o corpo. Claro, né? Então Jesus começa a ter sensações que ele não sabia o que era, né? Não sabeis que o eterno Deus, que não se cansa, nem se fadiga, nem há esquadrinhação no seu pensamento, né? Diz a Bíblia no Antigo Testamento. Mas agora Jesus sente uma coisa que nunca sentia antes. Agora ele se atrasa para compromissos. Pois é, 4 dias de atraso para chegar até ali onde estava Lázaro, né? E também ele se cansava, ficava cansado, né? Então agora entrou cuidado com o corpo. Marcos relata que ele procurou o descanso necessário, ele precisava descansar também. Então Jesus não sabia o que era isso, então ele tinha que descansar, parar. Como que pode, né? Se limitar o tempo, o espaço, né? Porque é muito difícil, então é complicado, né? Essa coisa, mas Jesus agora começa a sentir algo que ele não sabia como que era, e ele agora sente também o cansaço, coisa que como Deus ele não sabia o que era. E em cima desse assunto que o senhor está falando, professor Samuel, o escritor de Hebreus ele fala assim, capítulo 4, versículo 5, né? 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não
se compadeça das nossas fraquezas, né? Porque como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, que a gente já citou, mas a primeira parte desse versículo fala, um sumo sacerdote que não se compadeça da nossa fraqueza, justamente porque agora ele estava vivendo, né? Na pele essa fraqueza, esse cansaço, essa fadiga, ele sabe dos nossos sentimentos. Exato. E ele passou pelo que nós passamos. Então, quando ele fala assim que não possa se compadecer de nós, o que faz ele se compadecer de nós é justamente o fato de ele ter passado pelo que nós passamos. Quando a gente vai orar, falar com ele, sentindo medo, se sentindo tentado, ele nos recebe a oração e ele fala assim: eu sei como é que é isso daí, eu sei como é que é, eu sei como é essa sensação que você está sentindo aí. Então ele se compadece de nós, porque ele sabe exatamente como é essa sensação de ter medo, de sentir cansaço, de sentir essa necessidade de descanso. Ele sabe como é, ele é nosso sumo sacerdote, ele sentiu também as nossas necessidades também. O que mais, professor? Vamos lá. Eu acho que a gente já pode abrir o bloco 2, quando fala sobre esse crescimento social de Jesus, né? Certo. Jesus cresceu socialmente também. Então ele estava interagindo com a sociedade, né? Interagindo com a sua congregação também, né? Tem alguns irmãos que não interagem, não. Tem irmão aí que não participa. Não participa. Quando está na igreja, não participa de circulação, não participa do jovem, não participa do adolescente, não participa de nada. O pastor chama para dar uma palavra, eu vim só ouvir. Mas se todo mundo vier só para ouvir, irmão, ele tem que colocar um microfone lá ou gravar no MP3 e sentado ouvindo, só ouvindo. Então não fala, não interage, não quer saber de nada. Alguns já estão até participando de culto em casa, viu? Já liga a internet lá, participa lá, Santa Ceia, põe o cálice aí, bebe com a família em casa. Não interage com ninguém. Jesus ia para a igreja, ele ia para cima do povo. Existe um dado que eu estava buscando esse dia na internet, que a maior parte do pessoal que usa a internet para pregações, louvores e tal, são pessoas que não se interagem, não se envolvem, não interagem. Estão ali em casa, eu já comi minha porção de hoje, não preciso ir na igreja. E esse costume tinha os irmãos que eram destinatários da carta, do autor da carta aos Hebreus. Eles eram assim. Então, por várias vezes, o autor da carta de Hebreus, ele fala assim: irmão, não deixemos de congregar, como é também o costume de alguns. Então, eles deixavam de congregar, de estar na igreja, enfim. Então, Jesus, e até muitos cantores são pregadores, sabe, irmãos? Estão por aí pregando, cantando, mas só por aí, tá? Não tem mais congregação, não. Não tomou Santa Ceia, ele não tem pastor, não avisa onde vai estar. Então, com a agenda lotada. Então, vão pegar um monte de lugar, vão cantar, vão pregar e não param. Então, você não tem um lugar para voltar à sua casa, à sua base. Paulo tinha a sua base em Antioquia, né? Um lugar onde prestar conta, onde estar. Esses não tem, são ovelhas sem pastor. Então, cuidado. Ninguém sabe de onde veio, que buraco que saiu aquilo ali, e vem aqui apontar o dedo para cá dos irmãos durante o culto e profetizar e marchar e bater o pé. Sai para lá, rapaz, né? Cadê seu pastor? Onde que você é? Onde que você veio? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Não foi essa pergunta para Jonas? Onde que você veio? Não te conheço? Congrega onde? Liga lá, ninguém nem sabe onde onde aquela pessoa saiu, mesmo? Então, cuidado com o que vocês convidam para a sua festa aí, né? E tal, não, mas é uma bênção, cuidado, né? Mas prega a Bíblia. O diabo chegou pregando a Bíblia para Jesus também. Chegou, pregou a Bíblia, tranquilo, foi ali, totalmente cumprindo as regras da teologia. Cuidado, atenção aí com quem está chamando para ir. Não sabe onde é que é, né? Pelo amor de Deus. Então, Jesus e sua família, né? Ele estava ali, foi pregar em Nazaré, foi pregar na igreja dele, que não gostava da pregação. Eles não gostavam da pregação, não gostaram dele, né? Começaram a criticar Jesus. Porque, mas esse daí, o filho da irmã Maria, não estão entre nós sua mãe, seu pai, seus irmãos. Então, o Polião foi dele, mas ele foi lá em Nazaré pregar lá. Então tem toda uma estrutura familiar consolidada aqui, né? O contexto daquela, tem algumas palavras complicadas, vamos explicar agora, aí fala, era um sistema familiar, né? Endógama. O que quer dizer isso? Casava-se com parentes, mas eram parentes assim, de primos de terceiro grau, né? Irmão com irmã, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado, né?
Então era entre parentes assim, entre famílias, né? Famílias tal, não diretamente ligado ao sangue, não é complicado isso daí, tá bom? Endógama. Então isso era uma estrutura familiar comum naquela época. Também era um sistema que diz aqui a lição, patrilinear, quer dizer, desse de pai e filho, sempre o pai que comanda e tudo, e é sempre o pai que comanda. Por isso que você na Bíblia não vai ver muito o pai de Jesus sendo citado, justamente porque pelo fato de a tradição concorda que José teria morrido nesse instante de silêncio, do silêncio bíblico acerca de Jesus, da sua juventude. Então ali ele teria morrido, por isso só fala de Maria, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, não fala pai, mãe, sempre mãe. José já teria morrido, que também concordam que José, quando se casou com Maria, ele era muito mais velho que ela. Também era comum naquela época, homens com seus 40, 45, 50, se casar com moças de 17 e tudo isso. Ainda hoje tem esse costume em alguns países, naquela região do Oriente também, de se casarem com moças muito novas. Se a idolatria em cima de Maria já é grande hoje, imagine se José continuasse no ministério, continuasse vivo, né? Então, já iam querer adorar o José também, né? E adoram, né? Tem o São José e tudo mais. Então, isso é uma estrutura familiar naquela época, endógama, que era casado entre parênteses, patriarcal, né? O pai é do pai para o filho, patriolocal, né? Também essas coisas do pai e tudo, o poder do pai, né? O pai que mandava e tal, e aí o pai, na ausência do pai, quem assumia era o filho mais velho, né? O filho mais velho tinha a responsabilidade de assumir a liderança da casa. Daí porque fica muito bravo comigo quando eu falo da questão de Eliseu pedir porção dobrada para Elias. Não, mas o Eliseu realizou o dobro de milagre que Elias. Pura coincidência, nada mais que isso. O fato de Eliseu pedir porção dobrada do espírito de Elias não tem nada a ver com Eliseu querer ser melhor que Elias. Já me criticaram por eu pensar assim, mas não é um pensamento à toa, jogado ao vento. Eu não consigo imaginar o Eliseu chegar no pedido porque eu quero ser maior que ele. Eles pensam que Eliseu era que nem a gente. Eu quero ser maior que o pastor presidente, eu quero ser maior que o pastor lá que está vendo. Eliseu não é que nem a gente. O fato de Eliseu pedir porção dobrada do espírito que estava sobre Elias é exatamente ligado à cultura israelita daquele instante, quando, na ausência do pai, na ausência do líder, o filho mais velho recebia a porção dobrada da herança. Se o pai tinha 3 filhos, a porção dobrada era para o mais velho, os outros filhos dividiam a outra parte da herança. Quando Eliseu pede porção dobrada, ele estava pedindo dizendo simplesmente, eu quero ser o seu sucessor. E só, eu não pediu, eu vou fazer o dobro. Mera coincidência, né? E Deus realmente foi fiel a esse compromisso que Deus teve com Eliseu, viu pureza no pedido dele e concedeu sim. Eliseu foi sucessor de Elias, mas o motivo dele pedir porção dobrada é meramente pelo fato da questão cultural. O filho mais velho recebia porção dobrada, ele seria o sucessor, era aquele que daria continuidade à obra do pai. O pai ali, que era o Elias, na ausência dele, o Eliseu ia assumir, era ele que ia continuar aquela obra nas escolas de profetas que tinha no tempo de Elias. Meramente, então não consigo imaginar Eliseu com essa cabeça de querer ser maior do que Elias. Quem quiser pensar assim, pode pensar, isso não vai interferir na sua salvação, nem na minha. Mas eu acho que pensar assim de Eliseu é diminuir muito o espírito profético que estava sobre ele. É achar que ele era igual a você, igual a mim, como quem queria ser maior, mais importante do que Elias. Ah, mas ele fez o dobro de milagre. Pura coincidência, não, nada mais que isso. É uma coincidência fatal, talvez comprovando a fidelidade de Deus para com ele, mas a ideia é essa aqui, ó, do regime patriarcal, que até aqui no tempo de Jesus ainda se aplica, né? O poder do pátrio local, a mulher vai para a casa do marido, né? Não tinha esse negócio de fazer esticadinho no fundo para morar na casa da sogra, né? Não tinha, isso é um costume.
Na época era assim, quando ia se casar, o pai, eu ia me casar com a minha esposa, eu fazia minha casa junto da casa do meu pai, eu trazia minha esposa para minha casa, né? Para a casa que eu estava construindo. Esse espírito está também, essa ideia também está no próprio contexto de Jesus, quando ele fala assim: eu irei para a sua noiva, eu irei e vos farei morada, enfim. E se trazer a noiva para a casa do pai tem a ver também com o contexto cultural da época de Jesus. Então também isso também tem que ser levado em consideração. E mais uma coisa, os parentes próximos, polígena, né? Todos os parentes, muita delícia, todos os parentes juntos, a confusão na certa, né? Imagina, a bucha estava marcada, né, irmão? Está escrito, né, que vai ser, era um com o olho roxo para cá, um passava, um cumprimentava o outro, era briga mesmo, estava marcado mesmo. Então, imagine briga que não dava, de família, aquilo tudo agregado, todo mundo junto. Imagine você, todos os seus parentes juntos, né? Delícia, todo mundo numa casa só, glória a Deus, né, mano? Dá para dar um glória aí ou não? Né? Você com a sua sogra ali também, com aqueles 10 gatos de estimação que ela tem, subindo na mesa na hora do almoço, glória a Deus, dá para dar um glória aí, meu irmão, né? A Coca-Cola do cunhado de calçado. Aquele cunhado puxando aquele pedaço de bife lá, e você comendo aquele ovo frito, né, que ele já comeu tudo, né? Você sai para trabalhar e aquele folgado esticado na sua sala, aquela barriga enorme de fora, não é? Voltando e folgado. Não dá certo. Não dá para dar glória a Deus. Você vai falar assim, agora deu, né? Mas glória a Deus não. Então não tem glória a Deus, não estamos nesse contexto aqui, não daria certo. Não vou comentar nada sobre isso, porque já no próximo ponto vamos ficar estudando muito sobre o ponto apenas Jesus e família. Correto. Jesus cresceu psicologicamente, né? O intelecto de Jesus era treinado pelo estudo das Sagradas Escrituras. Isso aqui é muito importante, né? Exato. O que a gente aprende, professor, nesse tópico aqui? A sua maturidade intelectual, isso conta muito. Jesus está crescendo, irmãos. Isso aqui é contexto para nos servir de exemplo. Porque a Bíblia fala assim, que aquele que diz que está nele deve andar assim como ele andou. Então você tem que crescer também. E era emocionalmente equilibrado, né? Sim, esse lado psicológico de Jesus, ele crescer assim, psicologicamente, desenvolvendo a sua área de conhecimento, tem muito que não desenvolve, irmão. Você ouviu ele pregar há 15 anos atrás sobre o bom samaritano. Você foi fazer uma viagem, você já se casou, já está aí com seu filho, mano, no caso. Você voltou lá naquela igreja, o irmão vai pregar de novo o mesmo texto, ele fala a mesma coisa, não muda, não amplia, não cresce, não progride, não vai, não anda, sabe? Então, a pessoa fala sempre a mesma coisa, não desenvolve psicologicamente falando também. Então, o desenvolver intelectual e mentalmente faz parte também do nosso desenvolvimento de crente também, de cristãos que somos. Não dá para pensar sempre a mesma coisa, tem que ampliar, né? Como que está a nossa vida? Ampliou? Nós estamos orando mais do que estávamos orando no ano passado, né? Estamos buscando mais a Deus do que nós estávamos buscando. A nossa mentalidade melhorou, ampliou, ou continuamos pensando a mesma coisa? A Bíblia fala assim, né? Que nós devemos oferecer a Deus nosso culto racional, né? A Bíblia diz assim: nós devemos apresentar a Deus nosso corpo como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, né? E também fala aí que devemos transformar pela renovação do nosso entendimento. Então tem que mudar nosso entendimento. Não é Maria vai com as outras, tudo que eu vi outro falar aquele. Não. É ampliar, né? Eu fico com vergonha quando eu ouço alguma pregação que eu ministrei há 10, 15 anos atrás. Nossa, olha como que eu falava, melhorou. Não está ótimo ainda, precisa ver na lista aí de comentário embaixo, alguns xingando aí embaixo aí, né? Não está bom, não está ótimo, mas está melhorando, né? Martin Luther King dizia assim, numa frase que eu gosto muito, ele falava assim, eu não sou quem eu deveria ser, quem eu gostaria de ser, e não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu já não sou quem eu era, né? Estamos melhorando, ampliando, melhorando, cada vez
vez mais, Jesus crescia, psicologicamente falando, desenvolvia intelectual e mentalmente também. Então, isso tem que fazer parte de nossa vida também, crescer, desenvolver, ampliar, né, essa dimensão psicológica. Isso passa também pelo seu, aqui cita na lição, esse crescimento mental e intelectual vem pela assimilação dos conhecimentos da vivência humana no dia a dia. Então essa vivência humana, mesmo na lida com pessoas que a gente não gosta muito, tudo, lidar com essas pessoas tem que nos fazer desenvolver, né? Crescer, desenvolver mais, né? Não dá para você tratar com ignorância uma pessoa ignorante também. Alguém disse uma frase, eu gosto muito, falava assim, essa frase, não é minha, não sei quem é o dono dela, mas ela fala assim: quando alguém for, não seja ignorante quando alguém for ignorante com você. Porque se você for ignorante, quando uma pessoa for ignorante com você, você vai estar descendo ao nível dela e ela vai vencer você pela experiência. É interessante isso, não é mesmo? Então, quando alguém lidar com você for uma pessoa difícil e complicada de lidar, que isso faça você crescer, desenvolver, amadurecer, ser uma pessoa melhor, porque Jesus estava o tempo todo lidando com pessoas complicadas mesmo, né? E até mesmo próximas a ele, sua família, seus discípulos, seus irmãos. Ele foi expulso de casa. Então veja, e nada disso diminuía ele, fazer ele crescer mais ainda. Então nós devemos desenvolver, crescer, avançar, não é mesmo? Como a Bíblia fala assim: ainda que nosso homem exterior se corrompa, disse Paulo, todavia o nosso homem interior deve melhorar, santificar a cada dia, não é mesmo? E não se corromper, não é mesmo? Então, e também fala aqui da emoção, Jesus e as emoções. Fala aqui, domínio completo sobre as suas emoções. O que é isso? Muito interessante isso. A gente tem que ter essa maturidade emocional. O que eu gosto? O que eu não gosto? Né? Eu estou de bom humor, estou de mau humor, né? Tem crente que não sabe lidar com suas emoções, meu irmão. Ele briga, xinga, né? Até rasga com alguém, né? Cria confusão porque não sabe lidar com suas próprias emoções. Não tem domínio próprio, né? Que é um dos frutos do Espírito. Não tem maturidade para lidar com suas emoções, né? Tá de mau humor, meu irmão? Tá bravo? Fica em casa. Fica em casa. Não leva essa cara de quem chupou limão pro culto, né? Ah, mas é meu dia de pregar. Brigou em casa com a esposa? Não pregue. Você não está adequado para ministrar. Você não está em situação adequada própria para ministrar uma palavra. Eu, Samuel, uma coisa que eu tenho com a minha esposa em casa, né? Se eu tenho algum problema com ela, nós nunca tratamos, ela nunca me dá um problema, nunca tratamos de situação particular de problema em casa. Quando eu vou ministrar, sempre ela trata comigo depois que já ministrei. Se acontecer alguma coisa particular que possa me atingir no lado emocional, minha esposa não vai falar para mim antes de eu pregar, ela vai falar só depois. Porque aquilo vai, de repente, criar uma situação difícil para mim. Ela vai pregar na carne, vai pregar lá aquela mensagem horrível, ruim, já não prega muito bem, não vai pregar de mau humor, aí estragou tudo de vez, não é mesmo? Então, saber lidar com suas próprias emoções. Para de ficar desabafando no Face, né? E fala no Face: hoje eu estou triste. Não é da minha conta, meu irmão. O que eu tenho com isso, né? A Bíblia fala assim: está alguém entre vós triste? Ore! Vai orar, meu irmão. Você só de falar que está triste, você tem que colocar embaixo. E também está em pecado. E pecou, né? Se você colocar lá de novo: estou triste, eu vou colocar embaixo. Está triste, está em pecado também. Está desobedecendo a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala assim: que está alguém entre vós triste, tem que orar. Não tem que ficar dando direitinha e esses papinhos. Se está triste, vai orar. Então, a Bíblia nos ensina também a lidar com nossas emoções também, não é mesmo? Então, o senhor já citou aqui o domínio próprio, não é mesmo? E também que fala que quando pressionado, não cedia à pressão. Imagine que Jesus foi pressão. Isso não seria um fruto do novo nascimento? Porque em Cristo Jesus, nós, quando nascemos de novo, nós
produzimos essas boas obras, né? Sim. O controle dessas emoções e tudo mais, né? Exatamente. É porque muitas pessoas já conhecem Bíblia na igreja, mas não nasceram de novo ainda, né? Ah, mas eu já tenho 50 anos de crente. Nicodemos também tinha mais de 50 anos só de teologia, meu irmão. Ele já era o príncipe, ele já era o the best of the best lá na sinagoga. Ele era o príncipe deles. E Jesus chegou para ele e falou assim: você tem que nascer de novo. Nicodemos falou assim: mas Senhor, pode um homem nascer de novo sendo velho? Quem é esse velho que ele dizia ali? Ele mesmo. Era ele aquele velho ali. Então ele fala dele mesmo. Pode um homem nascer de novo sendo velho? Então Nicodemos precisava, ele via que ele precisava nascer de novo. Ele já tinha bastante idade. Tem muito crente, irmão, com 20, 30, 40 anos de crente, que tem que nascer de novo. Senão não vai ver o reino de Deus e não vai entrar no reino de Deus. Perceba que lá em João 3 ele fala primeiro ver e depois entrar. Mesmo porque você vê, tem vontade de ver, olha que interessante, olha Deus usando aquele irmão, olha que mensagem, olha que louvor, você está vendo. Mas não fique só vendo, você tem que entrar também, né? Depois ele fala em entrar. Então primeiro você vê, depois você entra, mas só dá para fazer isso se você nascer de novo. Então não ceder à pressão, não ceder à pressão, não ceder à pressão. E falava assim, olha que delícia isso aqui, sua presença revelava serenidade e paz. Porque tem aquele irmão, quando ele não vai para o culto, parece que é um favor que ele faz. Ele fala: meu Deus, hoje a aula vai ser tranquila. Aquele irmão que gosta de arrumar confusão na escola, faltou. Hoje vai dar para dar aula tranquilo, porque hoje não vai ter aqueles debates aí, aquela coisa aqui. Hoje o professor vai dar aula normal. Então, tem pessoas que a presença dela não traz paz. Não traz paz. Quando Samuel chegou em Belém, né, onde ungia lá Davi, perguntaram para Samuel: é de paz a tua vinda? Ele falou: tranquilizai-vos. É de paz a minha vinda. Vim para sacrificar ao Senhor, né? Então, a presença de Jesus trazia serenidade, trazia paz e tudo mais. E foi citado aqui também na nossa lição o Lucas 6. Eu queria ler. Lucas 6, 12. Ele fala assim, Lucas 6, 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Olha isso, hein? Passou a noite em oração, orando. Uma vida de oração, meu irmão. Jesus passava a noite orando. Ah, mas eu passo a noite na vigília. Não, você não pode confundir as coisas. Eu estou falando que Jesus passava a noite orando. Vigília hoje virou culto noturno, meu irmão. É festival de profecia. Um para cá, outro para lá e tal. Tem muita vigília hoje que virou culto noturno. Vê quem profetiza mais. Tanto é que tem muito irmão que é pentecostal na vigília, mas não é pentecostal no culto no domingo à noite. Então, você não pode diminuir o nível da nossa conversa aqui. Estou falando que Jesus passava a noite em oração. Orar de madrugada. Já fui em vigílias, pastor Gerson, a gente orava de madrugada, de joelho no chão. Para de chamar o Bambam para ir lá, esquece isso daí. Eu não estou falando de chamar o Bambam, mas a cantora voltou, não esquece isso. Vigília, joelho no chão, só orar, no máximo um hino da harpa para descansar o joelho e volta de novo para o joelho. Passamos num propósito de oração, professor, no ano passado, deu aproximadamente 8 meses de oração no monte. No monte. Sim. Ia orar no monte, mais um jovem nos acompanhava, e em determinado momento o pessoal queria poder. Eu falei: mas poder tem que estar com o joelho no chão. Sim. Senão não é poder. Orar no monte? Mas joelho no chão. Ah, mas eu quero o poder de Deus. Então vai para a escola dominical. Porque Jesus fala assim: errai-vos não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então você quer conhecer o poder de Deus? Cadê a tua revista? Mas você não fica domingueiro, só vai querer e quer conhecer o poder de Deus como se nem estuda a palavra de Deus. Jesus falou: errai-vos não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então, vigília, negócio era muito velho. Cansou de dobrar o joelho? Então deita, estica a perna aí e fica deitado de barriga para cima. Cansou? Senta, mas orando. Cansou de joelho? Senta. Cansou? Em pé. Cansou? Encosta na... Já fui em vigília assim, né? Cansou de novo? Encosta na parede. Fica igual o Kiko lá.
Sim, senhor. Lembra? Eu já vi irmãos orando aqui, mas orando. Não interessa se vai em pé, deitado, mas você está orando, né? Está orando, é isso. Já participei de muita vigília boa. É isso que eu falo, vigília. Hoje, irmão, vigília é isso, é movimento, é reprepré. Ah, meu irmão já falou, mas eu vou comprar uma chácara lá e vou colocar o nome dela de Manai. Vai ser, eu vou colocar o nome dela de Manai, né? Chácara Manai. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Então, vigília, Jesus passava. Ressaltando que nós não somos contra o movimento pentecostal. De forma alguma, pode ir lá. Mas cada um tem o seu estilo, o seu jeito. Mas eu falo que a vigília de Jesus aqui era a noite em oração. Não é vigília que vocês têm visto aí, não, né? E aí tem até as propagandas aí, a bala, não sei o quê. A bala o quê, mano? Bala, o que bala? Vai abalar o quê? Né? Então aí eu acho estranho esse negócio, né? Uma vez me chamaram para pegar na vigília, o povo quase dormiu lá, pastor Gerson. Não deu certo. Mas o pastor Caramuru comentou com a gente que convidaram ele para pregar num evento aí, e quando viram que o pastor Caramuru não se enquadrava ali no perfil, o pastor Caramuru do portal fala assim que Deus convidaram ele. Ô, pastor Caramuru, nós amamos o senhor, pastor Caramuru. Será uma bênção, né? Perderam quem Deus convidou, né? Perderam de aprender muita coisa. Perderam de aprender muita coisa por Deus convidar, né? Pois bem, então passamos pela oração de madrugada com Jesus aqui e agora vamos para o seu crescimento espiritual. Cresceu espiritualmente também? Também, ele só cresce, irmão. E o crente só tem que crescer, né? Desenvolve, avança, cresce intelectualmente, cresce emocionalmente, cresce socialmente, cresce perante Deus, cresce perante os homens. Esse é o desejo de Deus para nós, é ver o crente crescer, desenvolver, avançando. A luz do justo, diz a Bíblia, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Te garanto, você pegar um pastor Antônio Gilberto aí, que está lá em cima, se você perguntar para ele as suas pregações quando ele tinha seus 15, 16 anos, ele vai ter até, meu Deus, ele deve ter até constrangimento de lembrar, né? Mas vai avançando aí, e vamos avançando. Jesus crescia espiritualmente, crescendo na graça, e fortalecendo no espírito, ele estava avançando, sim. Não é mesmo? E aqui menciona aqui a palavra graça aqui na lição, nos dois textos bíblicos citados por Lucas para se referir a Cristo, ao crescimento dele, o homem perfeito, a palavra é graça, a palavra grega aqui é charis, favor de Deus. Ele cresceu na graça quando viveu a vida como ela é. Isso que nada a ver com Nelson, cronista lá não, né? A vida como ela é, né? Ele aprendeu a viver com as limitações que uma família pobre possuía na Palestina no primeiro século. Ele aprendeu com isso, né? Ele aprendeu a viver nas limitações da sua família ali. Então vem bem aquela palavra que Paulo colocou também, né? Sei padecer necessidade e sei também ter abundância. Jesus aprendeu com tudo, com toda a situação que ele estava, ele desenvolveu com tudo aquela situação que ele estava ali. Ele cresceu na graça e se fortaleceu no Espírito. No segundo ponto, Jesus e sua maioridade, né? Então Lucas mostra o desenvolvimento espiritual de Jesus em outras passagens do Evangelho. Na situação do templo, Jesus se mostra como alguém que já tem consciência da sua missão. Cuidado aqui, quando Jesus falou para Maria, né? Maria foi lá, falou com Jesus, menino, né? Falou assim, que você repreendeu ele, viu? E ela tinha autoridade para repreender Jesus, e Jesus aceitou sua repreensão. Mas ele falou assim, mulher, não sabeis que eu estou aqui tratando os negócios do meu pai? Alguns irmãos pegam essa frase de Jesus quando ele falou mulher e pensam que Jesus foi sem educação com a mulher, com a mãe dele. Quando Maria ele vai e repreende Jesus, né? Porque ele ficou 3 dias, desapareceu no templo, ele estava treinando, desapareceu 3 dias, sumir 3 dias, apareceu no 3º. Enfim, quando Maria vai lá e repreende, ele fala assim, mulher,
Não sabeis que me convém tratar os negócios do meu pai? Alguém começa. Jesus não é essa educação, irmão. Imagina, Jesus é totalmente educado. Nem quando ele chamou aquela mulher de cachorrinho, ele foi sem educação com ela. Ele estava dentro de um contexto social, não foi sem educação. Há uma explicação que não há tempo de eu explicar aqui. Estava testando a fé dela também, né? Também. Despertando a fé dela também. Quem sabe o espírito materno de Maria não falava às vezes mais alto? E quem sabe às vezes ela se esquecia. Ela pensava, esse menino vai ser o esteio aqui da minha casa, vai ser tal, né? Tanto que você vai ver que Maria não acompanhou a pregação de Jesus. Opa! Você vai ver lá, sua mãe está aí fora. Fazendo o que lá fora? Não está aqui, ouvindo a pregação também. Então ela estava lá fora com os irmãos dele. Não, tem gente que fica aí, que gosta de bajular os pregadores de hoje. Imagina Jesus. Então talvez eu queria até carregar a maleta dele, levar a aguinha ali e tal, mas Jesus, a Maria estava do lado de fora, os irmãos tudo lá fora. Mas ao ser repreendido, Jesus falar mulher, isso também é cultural. Jesus não está sendo dizer, porque ela é mulher mesmo, ela é a mulher. Então, ao dizer para Maria mulher, não, ele não foi sem educação, era um modo de falar mesmo, né? Não foi bruto, né? Não foi um boçal ao se dirigir à própria mãe dizendo mulher. Os baianos chamam de manhinha, né? Cada um é a cultura isso daí. Jesus falou, mulher, não sabeis que me convém tratar os negócios do meu pai? Talvez para dar esse estalo. Aí ela ia entendendo, ia voltando. Não tem jeito, é isso mesmo e tal. Então, ao falar para a mãe mulher, era um costume da época também dele dizer assim, se dirigir assim à sua própria mãe. Inclusive a lição ela faz a proposta para o professor perguntar aos alunos se Jesus ele tinha consciência que era o Filho de Deus, né? Com certeza, né, professor? Exatamente, consciência da sua missão. No momento de pior crise, 12 aninhos, é uma crise de identidade, é uma crise de várias situações que a gente passa nessa idade aí. E aonde foi que o diabo foi tentar? Eu quero na próxima lição, mas é só para uma dentro, né? Da outra lição. Mas olha só, aonde foi que o inimigo foi tentar Jesus? Justamente na sua identidade. Vamos ver se esse cara tem convicção do que ele veio fazer aqui. Se tu és o Filho de Deus. Era para mexer com a sua estrutura psicológica, com a sua estrutura emocional, com a sua estrutura da sua identidade, para ver se ele tinha mesmo consciência da missão dele. Ele tinha sim, né? Já tinha aos 12 anos. Então, a lição menciona, então ele tinha consciência, né? Consciência da sua missão. E aqui a lição fala que até os 30 anos, Jesus permaneceu na cidade de Nazaré e trabalhou como carpinteiro. Essa era a sua profissão. Ele aprendeu a sua profissão ali, ele era um carpinteiro. Também não imagine ele como carpinteiro malandro. Tipo, o pezinho ficou maior, deixa eu fazer uma mágica aqui. Agora ficou. Então, tem irmão que prega isso, irmão. Jesus fazendo mágicas quando era infância. Os filmes do David Copperfield lá no acho que Jesus é um Harry Potter. E acha que ele é um Harry Potter, o David Copperfield, um ilusionista. Para com isso. Jesus era um homem comum, ele foi exercer seu poder lá. Alguns livros apócrifos chegam a dizer que numa discussão, olha porque não é bom ficar indo para esse negócio de livros apócrifos. Numa discussão com 3 professores que ele teve lá, num livro apócrifo, diz que ele matou um. Ele matou um e ressuscitou de novo, só para o cara ver que ele tinha razão. Olha, não dá, né? Jesus não desceu da cruz para capricho dos outros. Imagina, não tem condição, né? Tá certo. Então Jesus se preparou durante 30 anos. Aí os budistas também vão usar esse silêncio bíblico para querer dizer que Jesus, durante esses anos aí silenciosos da ministério, esse silêncio lucano, esse silêncio neotestamentário, dizem lá os budistas que Jesus teria se convertido ao budismo. Aqui para eles, né? Não dá, não tem condição, né? Não tem condição, não dá, Jesus budista não tem como. Vamos criar um bolso. Não tem situação dos budistas, licença budista. Jesus não é budista, Jesus não pregava a doutrina budista, mesmo porque Jesus, o evangelho não concorda com a reencarnação, não tem fundamentos bíblicos que dão base para que alguém diga ou acredite que Jesus tenha sido
budista na sua juventude. Nenhuma conclusão, nenhuma base para isso. Jesus então se prepara durante 30 anos para cumprir o ministério ministério terreno que durou 3 anos e 6 meses. E você aí com pressa, né, irmão? Citou Jesus ontem, mas eu quero ir logo para o diaconato, para o presbítero, e está com pressa por quê? Jesus ficou 30 anos se preparando ministerialmente para assumir um trabalho, um ministério terreno que durou 3 anos e 6 meses. Esta frase não é minha, e está no livro de Henrietta Maris, né, onde ela fala sobre o estudo panorâmico sobre a Bíblia Sagrada. Então, Jesus, aos 30 anos, permaneceu naquela cidade. Sua infância é em Nazaré, né? Prega ali na Galileia, onde está aquele mar da Galileia, chama os discípulos, aí para você não confundir quando falar, mas ele é o Nazareno e também chama ele de o Galileu, tá bom? Não pode confundir. E nasceu em Belém, mas ele veio do Egito por causa da questão da viagem lá. Falei sobre isso na aula anterior, é só para não confundir, tá bom? E aqui a gente conclui então essa parte, o tópico que fala sobre Jesus e a sua maioridade. Maravilha, professor Samuel. Deus abençoe por essa boa aula. A conclusão da lição, o comentarista escreve: ao escrever a sua segunda carta, o apóstolo Pedro exortou os cristãos a desejarem crescimento. Antes, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro capítulo 3 e versículo 18. O alvo do crente é o crescimento, mas esse crescimento não acontece de qualquer forma. Antes, ocorre nas esferas da graça e do conhecimento do Senhor. Crescimento sem conhecimento é uma deformação. Crescimento sem conhecimento é uma deformação. Assim como o é também o crescimento sem a graça. E parece que tem gente querendo crescer sem graça, né, professor? E o nome já fala, né? Sem graça, né? Fica muito sem graça, né? Fica muito sem graça. Meu querido professor, Deus abençoe a sua vida, que você possa preparar uma boa aula aí. Tivemos esse ensinamento acerca da infância de Jesus. Agora ele trouxe para nós grandes ensinamentos. Aí aprendeu, ele obedeceu pai e mãe, ele teve sua profissão, enfim, que nós possamos aproveitar essa lição aqui e aplicar os ensinamentos que Jesus, no decorrer da sua infância, ele também ensinou para nós. Professor Samuel, Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado, professor Gerson. Vai ter detalhe? Teremos um detalhe importante, né? Com certeza. Perfeito. Então fique aí com o detalhe da lição com o professor Samuel, não deixa de assistir, não deixa de curtir a nossa página, né? E ore por nós, a sua oração para nós é muito importante, para que Deus possa nos ajudar a permanecermos aqui de pé com esse trabalho. Que Deus abençoe em nome de Jesus.